O meu som, hein? Tá me ouvindo? Osso, 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 Eu tô, osso, é que eu tô quietinha mesmo, osso. esperando para a gente começar. Ah, tá. Certo, certo. Muito boa noite. Eu não estou conseguindo enxergar agora quem já está conectando, mas 6h30 em ponto, do dia 25 de agosto de 2020. É uma data emblemática para nós, porque a gente está começando agora a primeira terça ecológica virtual da história do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul, em plena pandemia, que isso fique gravado nesse vídeo para a gente contar essa história depois. Enquanto o pessoal vai chegando, eu me apresento. Eu sou Úrsula Schilling, sou jornalista de fato e de direito há uma década, completada nesse mês de agosto, e faço parte do grupo de pesquisa de jornalismo ambiental da Fabico URGS. Sou mestranda em comunicação e, a propósito, esse evento é uma realização do NEJ, do Núcleo de Ecojornalistas, que no dia 22 de junho completou nada menos do que 30 anos de jornada, e em parceria com o grupo de pesquisa de jornalismo ambiental, lembrando que a nossa Fabico, no dia 1º de setembro, completa 50 anos, meio século de trajetória, defendendo, honrando e orgulhando a educação pública e a Universidade Federal, a educação de qualidade. E a gente segue na luta, tentando conversar de várias formas em várias frentes, né? Eu agradeço, em nome desses dois grupos, do NEJ e do Grupo de Pesquisa de Jornalismo Ambiental, em Jornalismo Ambiental, por todos e todas que estão ingressando na nossa live, que estão entrando agora aos poucos. A gente sabe que temos lives em profusão, a audiência disputada, então a presença de cada um aqui conta muito, significa muito para nós, nossa gratidão sincera. Fiquem com a gente porque vai valer a pena. Aos queridos da militância, da batalha, que já estão inteirados com a temática do evento, que isso sirva de gás e de energia para a gente, para seguirmos. Aos que não estão familiarizados com o tema, jornalistas, estudantes e público em geral, que as provocações sirvam para nos desacomodar. E aos amigos e familiares que estão dando uma força aí na audiência, nosso beijo sincero e carinhoso, que também as reflexões de hoje façam diferença de verdade. Eu queria também mandar 2 beijos especiais. Eu vou falar pouquíssimo tempo, porque a gente vai dedicar de 45 minutos a 50, mais ou menos, para a fala da nossa estrela da noite. E a live vai ter 1 hora de duração, porque a gente sabe que todo mundo tem que limpar a casa, tem que fazer janta depois, tem que estudar, tem que dar conta do trabalho, porque essa é a realidade de hoje, das múltiplas realidades dentro de 4 paredes, considerando que, dentro das possibilidades, seguimos em isolamento. O meu beijo vai para o Juarez Tosi, presidente do NEJ, que nos ajudou nessa divulgação e nos dá todo o apoio quando a gente quer realizar uma iniciativa assim. Um beijo e um abraço bem apertado, e um beijo também na Ilza, a coordenadora do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental, conhece o Sebastião Pinheiro aí de longa data, eles têm uma caminhada juntos também, e é da Ilza, a propósito, a ideia dessa terça ecológica, e com isso eu já vou me encaminhando para o final da minha fala. O tema, ele surge de provocações que estão publicadas no nosso Observatório de Jornalismo Ambiental. Depois a gente põe o link embaixo no evento para vocês poderem acessar. O Observatório de Jornalismo Ambiental, ele é uma iniciativa do grupo de pesquisa, mas ele não tem textos acadêmicos, ele traz reflexões e análises dos membros, análises muito competentes, sobre a prática jornalística
envolvendo as questões ambientais. O texto que provoca ou que inspira essa live, ele é de minha autoria. Depois a gente compartilha o link também. Ele trata sobre as explosões que aconteceram em Beirute há 21 dias, no dia 4 de agosto. E as verdades acerca desse acontecimento que, infelizmente, o jornalismo, na sua maior parte, não vamos dizer que todo o jornalismo, mas boa parte do jornalismo, insiste em não nos contar. E é isso que o Tião vai revelar para a gente. Quantas facetas acerca dessa explosão no Líbano, e envolvendo fertilizantes agrotóxicos e afins, não nos são contadas. E se isso não chega ao conhecimento do público, a gente não pode agir. A gente fala sempre em jornalismo ambiental que o jornalismo ele tem um papel transformador e educador. Mas como é que a gente vai transformar a realidade sem conhecê-la em suas múltiplas facetas? Então, a partir desse meu texto, a gente pediu que o Tião elaborasse a sua fala, justamente para a gente problematizar isso. Não se trata, que fique muito claro para os colegas jornalistas que estão nos assistindo e também para o público em geral, de criticar os jornalistas ou o jornalismo, mas de pensar criticamente o fazer jornalístico e qual é o nosso papel num mundo como o de hoje, com tantas coisas para resolver, para falar de uma maneira bem suave, né, Tião? Então, essas provocações que a gente quer fazer, o Sebastião Pinheiro, tá, gente? E é uma honra estar dividindo essa tela aqui com ele. Ele é engenheiro agrônomo da URGS, ele está na luta aí, combatendo os agrotóxicos e defendendo a agroecologia há mais de 60 anos, tá? É um pouquinho de tempo só, né, Tião? E ele já vai poder falar mais sobre isso. Eu queria só fazer o primeiro contato que eu tive com mais profundidade com a temática dos agrotóxicos foi com 2 livros do Tião, o Saúde no Solo, esse aqui, o Biopoder Camponês, leituras obrigatórias para quem quer entender um pouco mais dessa realidade. E essa cartilha, a cartilha dos agrotóxicos, e vocês ele vai falar de coisas que tem aqui nesses livros. Confiem, todo mundo que toma café da manhã, almoça e janta, precisa ouvir o que o Tião tem para nos dizer. Um beijo para a Eliege, que está mandando parabéns ali, eu estou conseguindo ver alguns comentários. Num momento tradicional ou usual, nós estaríamos todos juntos, reunidos, lotando o nosso auditório 2 da Fabico, mas hoje isso não é possível. Mas vamos dizer que o virtual tem suas vantagens, né? Provavelmente eu não teria descascado uma bergamota um pouquinho antes de uma palestra, né? Toda essa lataria apesar de ser um cheiro muito bom, mas vocês nem desconfiam, né? Que eu acabei de fazer isso. E provavelmente boa parte de nós está confortavelmente, na medida do possível, em casa para assistir isso, com suas pantufas, seus chinelos de pelo, né? Coisa que não seria possível de outra forma. Se a gente fizesse uma enquete, eu posso apostar que 90% do público não está de sapatos agora. Bom, feito isso, o Tião vai falar por mais ou menos 45 minutos, 50. A gente não vai abrir espaços para perguntas, mas a gente se compromete, já combinamos com o Tião, que vocês podem publicar as perguntas nos comentários, mandar pelo inbox do Facebook, tanto do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental, como da Ecoagência de Notícias Ambientais, a página do NEG, que a gente se compromete a encaminhar para ele e responder, a gente devolve, porque o debate só começa aqui. Que isso sirva para a gente se movimentar de verdade, aos queridos jornalistas, que sirva para a gente saber o quanto a gente tem que estudar, porque às vezes ouvir só as fontes oficiais é uma tremenda de uma cilada. Mas vamos lá, Tião, querido, obrigada por estar aqui com a gente. A gente sabe de quão disputada é a tua agenda, mas também sabe da tua dedicação e que tu acaba dando o teu jeito. É muito importante para nós a tua presença aqui, tá? Tudo contigo. Obrigado. Bem, boa noite a todos. É um prazer imenso estar com os ecojornalistas. Lembrar a professora doutora Ilza Gilardi, o colega e amigo Juarez Tosi e todos os outros que não nos nomino pessoalmente em função do tempo.
O tema é nitrato de amônio, o tema é agrotóxico, o tema é sociedade moderna. Nada melhor do que começar com Tarsila do Amaral. Esse quadro foi pintado em 1924, é um quadro fantástico e tem o nome de Cuca. O que vem ser a cuca? A cuca é um animal que mete medo nas criancinhas. A cuca que vocês estão vendo nesse quadro, bem no meio, perto do lago, tem o bico de tucano, o corpo de tatu, o rabo parece até de jacaré ou de tamanduá. A cuca é aquela cuca de todos nós que fomos levados ao sono através da mamãe, do papai, da vovó, com nana neném, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça e mamãe para o cafezal. Essa cuca é que nós vamos ver através do tempo para poder chegar a Beirute. Senão, nós não entendemos as coisas como as coisas devem ser entendidas. Se eu perguntasse, nesse quadro de Vito Meirelles, de 1861, qual é a cuca? Para os indígenas presentes, a cuca é a devastação do pau-brasil. Aquela rodela colorida que está ali, que servia para pigmentar. Então, isso faz parte de uma realidade. Realidade de um ciclo da cana-de-açúcar que vai precisar trazer um outro nativo, o nativo africano sequestrado, e a cuca agora vai ser a escravidão. Falamos em açúcar. Vou lembrar de açúcar e de afrodescendentes. Essa é a primeira usina de açúcar do Rio Grande do Sul, usina Santa Marta, 1923, em Osório, ali perto do Morro da Borússia. Ali existia uma população de nativos africanos que vieram. Vocês lembram, na audiência pública, recentemente, um deputado, candidato a senador de Foz, disse que aqueles nativos e os assentados eram gente que não prestava, assim como os índios. É interessante esse mundo, porque é um mundo que vive sob o ódio. Ódio, às vezes, que levam a decisões. Nós estamos vendo aqui uma colheita de cana-de-açúcar com uma pessoa mundialmente conhecida porque em 1961, no quadro abaixo à direita, ele toma um chimarrão em Montevidéu. E é interessante porque qual é a cuca? A cuca é a cota norte-americana de açúcar que vai ser dividida porque a ilha de Cuba vai ficar fora do mercado mundial e nós vamos ter um governador que vai criar uma gigantesca usina chamada Agasa, que vocês veem a imagem aí, vista aérea. Mas qual é a cuca? Bom, a cuca é que a Agasa vai começar a plantar a cana-de-açúcar de forma moderna, em função dos dólares da cota de açúcar dos Estados Unidos. O Uruguai vai fazer a mesma coisa que o Rio Grande do Sul. O Uruguai não plantava cana-de-açúcar, usava açúcar de beterraba, como quase todos os países europeus. E ele vai plantar isso em Belo União, na região de Belo União. E o que vai acontecer no Uruguai, que é importante para a gente chegar adiante? No Uruguai, os trabalhadores da cana-de-açúcar vão provocar uma verdadeira rebelião. Vão criar um movimento de insurgência chamado Tupamaros. Pouca gente sabe isso. Eu sei que eu estou falando com jornalistas, mas é uma coisa tão melindrosa, um país extremamente cidadão, com uma tradição, e teve esse movimento. E no Rio Grande do Sul, o que vai significar a Agasa e a agricultura moderna no Rio Grande do Sul? Vai significar a primeira compra estatal pelo governo de venenos, como, por exemplo, a neantina, um organomercurial, que vai ser comprado para viabilizar, vamos dizer assim, o uso, o plantio da cana. E aí nós vamos entrar numa verdadeira espiral. Vocês já sabem a história. A canção da propaganda diz: o DDT é bom para mim, canta o cachorro, a maçã,
vaca, a batata e o gado. E qual era a cuca? A cuca era a propaganda contra a fome e a propaganda contra os parasitas da saúde. Mas, e o que estava escondido? Bem, em 1949, o doutor médico Morton Biscayne tem os dados que fazem uma relação muito séria entre o efeito do DDT e a paralisia infantil. Mas esses dados ficaram classificados. Mas por que classificados? Porque havia uma culpa escondida. Era proibido falar sobre isso, porque os interesses da venda de DDT eram gigantescamente grandes. Então, é importante saber desses detalhes, porque por que classificar quando a saúde de alguém está em perigo em cima de uma realidade? Mais um dado do Dr. Norton Biscayne. Esses dados foram recentemente desclassificados. Então, vocês veem que é uma situação estranha essa realidade. Essa senhora é uma das maiores cientistas que existe. Ela é britânica, chama-se Jane Goodall. Jane Goodall, no ano 2000, usou uma expressão muito interessante. Como podemos, algum dia, haver acreditado que era uma boa ideia cultivar nossa comida com venenos? Uma pergunta para a Cuca refletir. Por quê? Porque em 2000 ela diz isso, mas 40 anos antes, Raquel Carson, em 1959, ao saber que tinha 5 nódulos nos seios de câncer, e que isso era uma condena em 18 meses, ela vai escrever um livro chamado Primavera Silenciosa, denunciando o DDT e todos os agrotóxicos. A situação é tão grave e a repercussão mundial é tão grande que John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, chama Jerome Weisner e pergunta: esse livro é sério? E a resposta é uma das nossas mais famosas cientistas condenada à morte que resolveu dizer. Kennedy pede a Jerome Weisner um relatório para a toma de uma medida presidencial. Esse relatório é elaborado durante 2 anos. Vocês sabem como é, vocês conhecem isso? Audiências, discussão, debates, universidades, interesses de inteligência, interesses de mercantis. Esse relatório é famoso. Em maio de 63, ele é publicado, algumas coisas dele são publicadas, e vem aquela informação. O impacto negativo dos pesticidas, dos agrotóxicos, é mais perigoso que o efeito das bombas atômicas. Chocante. Nós vamos ver que o nosso ditador de turno, que está aí com uma máscara para não ser identificado, ele vai criar, no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo PND, o primeiro PNDA, Plano Nacional Defensivo Agrícola. Por quê? Porque quem tem uma fábrica de defensivo agrícola tem uma fábrica de armas químicas. Isso é a primeira lógica. Mas com quem ele está aí? Ele está com o presidente Carter dos Estados Unidos. Mas por quê? Obviamente que todas as fábricas, por manobra da indústria química, foram tiradas dos países centralizados e foram modernizadas lá, e as fábricas não foram jogadas na lata do lixo. Elas foram transferidas compulsoriamente para os países pobres, para que eles assumissem esses custos, esses gastos, e eles pudessem modernizar seu parque industrial sem gastar nada. Nós compramos ferro velho, nós compramos chatarra, imposta, e essa é a realidade. Mais dramático, tivemos que comprar 12 laboratórios para analisar resíduos de agrotóxicos, quando era proibido dizer a palavra agrotóxico. Era obrigado a se dizer defensivo agrícola. Mas nós não sabíamos que era outra cuca, uma cuca mais perigosa, porque todos os laboratórios não tinham eficiência. Eles iam provocar uma repressão contra o agricultor, porque o veneno cada vez continuaria sendo mais e mais estimulado.
Mas o que significa esse laboratório? Todos esses laboratórios são laboratórios de alto custo e que financiavam a corrida armamentista, porque todos os componentes eletrônicos dentro desses equipamentos são os mesmos componentes eletrônicos para o olho, o infravermelho dos mísseis, para os rastreadores de torpedos, para os rastreadores de submarinos, para os espectrômetros de desorientação de chama dos aviões, e essa é a realidade. Por isso, vocês vão ver uma coisa fantástica. Saddam Hussein, quando compra 2 fábricas na Alemanha de agrotóxicos e usa essas armas contra os curdos, os iranianos curdos e os turcos curdos e os iraquíes curdos, em frente à embaixada alemã em Teherã, é feito um monumento agradecendo ao povo alemão por ter feito isso com um povo pacífico e tranquilo. Essa é a cuca. Nós, no Brasil, tivemos, não faz muito tempo, as crianças festejando porque a sua professora ganhou um carro 0 quilômetro, porque seus alunos dela, fizeram a melhor redação no estado do Paraná sobre a bondade dos agrotóxicos. É estranho isso. Na parede você vê os nomes. Estranho isso porque embaixo vocês veem crianças no Japão, à direita, aprendendo a plantar arroz. Nas Filipinas, crianças aprendendo a plantar arroz. Em Sonora, México, crianças aprendendo a plantar hortaliças. É uma forma diferente de se ver a realidade, ou se ver a cuca. Se nós entendemos isso, nós podemos chegar a Beirute. Do lado esquerdo, vocês veem a grande explosão naquele oval ali. Em cima, vocês veem o Leite Ninho e o seu inventor, Justus von Liebig. Justus von Liebig é um grande cientista. Ele vai com bolsa de estudo para Paris para estudar química. E em Paris ele encontra uma das coisas fantásticas. O quadro, na metade da parte esquerda, é o quadro A Batalha dos Três Impérios, ou dos Três Imperadores. Essa batalha é a Batalha de Austerlitz, ganha por Napoleão. 20.000 canhões, russos de um lado, austríacos, alemães, ingleses, aquela bagunça. Toda a pólvora napoleônica era fabricada através da fermentação de esterco humano e animal. É interessante isso. Mas então, por que Liebig vai começar a buscar o nitrogênio, não mais da fermentação, e sim da síntese, ou da produção através das reservas minerais? Não é por uma questão de custo, nem por uma questão de trabalho. É simplesmente por uma questão de patentes, de valor. E aí vocês veem o mapa à esquerda embaixo, onde está em amarelo a Bolívia, e é por causa disso que a Bolívia vai perder o seu território em função de uma guerra de franceses, ingleses e alemães, chamada Guerra do Guano, ou Guerra do Pacífico. Foi destruído, quase toda Lima foi destruída, as bibliotecas de Lima foram destruídas, Bolívia perde seu território. E a Alemanha fica proibida de construir salitre do Chile, de consumir salitre do Chile, importar. Fritz Haber vai criar a síntese do nitrogênio do ar. E esse quadro maravilhoso que vocês veem aí, de senhores probos, esse quadro é a direção da IGF, Interessengemeinschaft Farben, a primeira multinacional do mundo, criada no modelo de Liebig. É uma indústria que faz guerra e faz paz, e vende produtos. Esse quadro se chama Conselho dos Deuses. E aí eles estão. Então, nós temos que entender isso, porque se entendermos isso, nós vamos conseguir perceber todos os desastres que nós vamos colocar nessa imagem sobre o Conselho dos Deuses. Se querem ler e entender filosoficamente isso, é bom buscar o Manifesto Modernista
também futurista, de Filippo Marinetti. Filippo Marinetti escreve isso, e vocês, quando leem ali, está em forma de poesia, muito bonito, mas extremamente violento. Embaixo, na esquerda, em cima, tem a grande explosão. A primeira explosão, vamos dizer, de nitrato de amônio. 2 navios, em 1917, se chocam na Nova Escócia, em Halifax, Canadá. A parte de cima é a cidade antes da explosão. A parte de baixo é a cidade depois da explosão. Aquilo que é adubo para a agricultura, na verdade, é o explosivo mais importante para a Primeira Guerra Mundial. Antes, já era também para a Guerra de 1870, as 4 guerras de reunificação tardia da Alemanha. Isso é dramático. São mais de 10 mil mortos. Destruição total. Do lado direito, em cima, tem a explosão de uma fábrica, em 1924, de nitrato de amônio. Essas partezinhas aí ficou como as ruínas do que sobrou. Foi feito assim como algo como um parque. Embaixo, vocês vejam, já em 1947, essa grande fumaça negra é uma explosão também de vários navios na cidade de Texas City. Na verdade, o que explodiu foi o Porto de Galvez, que é um porto perto da capital do Texas. Também 10 mil mortos, e essa destruição gigantesca em 16 de abril de 1947. É dramático. Vamos passar para a parte de baixo. São vários desastres no mundo. Tem aqui o primeiro da esquerda embaixo, Kirgyunshan, na Coreia. Depois tem o atentado em Bali com nitrato de amônio. O atentado na AMIA, Buenos Aires, com nitrato de amônio. O atentado em Oklahoma. Atentaram lá, autarquia de tabaco, dólar e armas de fogo, destruíram, matou 170 pessoas. O seguinte é Toulouse, na França. Depois tem esses corredores que estão correndo aqui, onde um jovenzinho chamado Tsarnaev, Dzhokhar Tsarnaev, que ele vai colocar nitrato de amônio e explodir a maratona de Boston. Embaixo, outra fábrica de adubo em West, recente, 2013, vai explodir também no Texas. Isso é o quadro absurdo de uma realidade. Mas é que o nitrato de amônio, ele é a matéria-prima mais importante, ainda hoje, para se fazer TNT. A explosão de Halifax e a explosão de Galvez, no Texas, se diz que equivaleu a 10 quilotons. Se diz também que em Beirute equivaleu de 8 a 15 quilotons, 15 toneladas. São mega medidas atômicas. Eu deixei propositalmente de falar sobre aquela que está no meio, aquela fumaça branca que não explodiu. Eram 3 toneladas de nitrato de amônio que um terrorista tentou explodir no parlamento de Oslo. E, graças a Deus, deu um traque e não explodiu, porque senão... E ele saiu matando, posteriormente, um grupo de jovens. Isso são os desastres. Esses desastres são diabólicos. Para entender isso desde o ponto de vista de jornalismo, desde o ponto de vista agronômico, é importante entender a sociedade moderna que transforma a guerra em agricultura e a agricultura em guerra. Então, vocês veem Esparta, na esquerda, em cima, com o símbolo da águia alemã, porque as crianças não vão nascer mais com uma doula, não vão nascer mais com amor, vão nascer para ser eficientes, vão nascer como soldados. O leite materno não vai ter mais importância. Liebig é o descobridor. O leite vai ser de vaca, tem que ser em pó. Por quê? Porque a natureza é péssima, as coisas têm que dar lucro. A carne não pode ser mais não processada. Se ela for processada, é melhor, porque é mais vantagem.
O adubo não é o adubo que o agricultor necessita e cria através de suas técnicas. É o NPK da guerra. E o tanque de guerra vai ganhar a Primeira Guerra Mundial. E nós vamos viver esse mundo nas fantasias do Conselho de Deuses, pensando que tudo é uma maravilha. Antes da Segunda Guerra Mundial, nós vamos prestar atenção e ver que Picasso pinta Guernica. Mas que é Guernica? É um quadro raro que tem um touro, uma mulher olhando para cima, tanto desgraça? Não, é que nós não sabemos a história do quadro. As forças de Hitler, quando entraram para ajudar a Espanha na Guerra Civil, vieram testar armas, explosivos. E aí está o que sobrou de Guernica. Igualmente de Irún, igualmente de São Lourenço. Essa é a realidade. Mas por que não se diz isso dentro de uma faculdade de agricultura, de agronomia, de nutrição, de saúde, de pedagogia ou de jornalismo? Não, não pode. Isso é dogma, isso é ideologia. Então, nós deveríamos saber isso. Porque da nossa história, a nossa carne, a gente salgava, tinha charqueadas, tem aquela vida. E qual é a cuca? Bem, a cuca vai ser que, de repente, Justus von Liebig, além de inventar o adubo químico solúvel, além de inventar o leite em pó, ele vai inventar também uma forma de colocar a carne dentro de embalagens, dentro de vidros na época. E ele vai fazer uma coisa fantástica que tem tudo a ver com quem está na informação do jornalista. Ele vai fazer um frigorífico sobre o Rio Uruguai. A metade do frigorífico fica em Frei Bento, bem pertinho daqui, 800 quilômetros. A outra metade fica em frente, a 30 quilômetros, chamado Pueblo Liebig. Ele faz uma cidade. E ele vai comprar a carne. Mas o que ele faz? Ele vai no Uruguai e diz, quanto é que está a arroba do boi em pé? Aí, o Uruguai diz, oi, está 15. E ele vai do outro lado e pergunta assim, diz, olha, o teu companheiro lá está dentro da 15, quanto você faz? Ele diz, 14. Ele volta de Correntes para o Uruguai e diz, olha, ele fez a 14. Bom, então eu faço 13. E nós não temos a noção e a percepção de que o agricultor perdeu a capacidade de ter, nos seus custos, nas suas ofertas e demandas e procura, a decisão. A decisão sai do poder do agricultor e sai do poder do Estado e passa lentamente para o poder da corporação. Liebig é a maior empresa do mundo, originária da IGF, e é dono de todos os frigoríficos. Para ver isso bem visto, um filme de Charlie Chaplin é belíssimo sobre isso. Vale a pena vê-lo. E entender agora por que ele toma conta de uma pilha de latas. Ou entender por que os ingleses não diziam good morning de manhã nas trincheiras, diziam Frei Bentos, porque era aquela carne que vinha do Uruguai. Nós temos que começar a entender as coisas para poder saber. Lógico que Liebig usava uma estratégia fantástica. A propaganda dele era cultural, sobre o exótico e como esse exótico enriquecia a quem comprava os produtos dele. Imagina você ler no rótulo um pássaro lira da Nova Guiné, ou sobre uma tribo norte-americana, ou sobre os seringueiros da Amazônia, ou a charreria no México, ou a viagem de Humboldt ao São Francisco, no Brasil. Embaixo, toda a astronomia. Essa era uma propaganda interessante, uma propaganda de curiosidade e exoticidade. Vai ser bem diferente da propaganda proposta por Edward Bernays. Não é Bannon, não, hein? É Bernays, que em 1929 é contratado para duplicar o consumo de cigarros masculinos. Ele faz uma campanha sobre tochas da liberdade, para que as mulheres fumem, porque fumar é livre e liberta. E vocês viram que não havia filme em Hollywood que não tivesse todo mundo fumando. Casablanca, a cena de Casablanca, o mais lindo da cena de Casablanca não é o diálogo, não é a reflexão, é a baforada de cigarro. E essa realidade é uma realidade que nós temos que ver em Beirute. Por isso que nós passamos a ter uma agricultura
que era uma agricultura que não respeitava o solo, não respeitava o clima, não respeitava nada. Ela só respeitava o crédito para fazer as coisas. Por isso que nós vamos conhecer nos Estados Unidos, através de Hugh Ramond Bennett, o geólogo, a criação do Sociedade para a Conservação do Solo, porque o solo se perdia em tempestades de terra, que empobreciam a todos. Em uma noite desaparecia tudo. E depois desaparecia a água, depois desaparecia a vida. O interessante é que quando Clinton transforma a Comissão dos Solos no governo Clinton, ele cria o Serviço de Conservação dos Recursos Naturais e da Água, dentro do Departamento de Agricultura. E, às vezes, nós não temos essa leitura para entender o que explodiu lá em Beirute, que já tinha explodido no mundo. E como o Grupo Rockefeller criou, em 1930, na Grande Depressão, todo um mecanismo para transformar aquela agricultura de Liebig no seu negócio mundial, através de uma doação ao presidente Roosevelt de 30 milhões de dólares, para construir as represas para fazer adubos solúveis, para dominar as sementes, dominar a química dos agrotóxicos, e isso é o modelo de agricultura que nós vamos empregar em todo o mundo. Isso se chama TVA. Ele criou, o Grupo Rockefeller, até mesmo o sistema de extensão rural, que nos Estados Unidos foi proibido em 1914. E aí nós usamos aqui um pouquinho de nitrato de amônio. Se você tiver um pezinho de tomate, uma semente, plante, ou de pepino, ou de melão, ou de melancia, plante que o teste é maravilhoso. Dissolva 1 colher ou 2 colheres em 2, 3 litros de água de nitrato de amônio e faça uma pulverização. Em 24 horas você vai ter as folhas todas manchadas de branco, como está acima à direita, e vai ter o famoso oídio. Você predispôs a planta a ficar com oídio com uma adubação foliar de ureia ou de nitrato de amônio. Mas por que não se ensina isso? Por dogma. E o que é a agroecologia? A agroecologia é a cuca da agricultura moderna. É o controle. É quem denuncia e comprova isso. Por isso é maravilhoso trabalhar com o agricultor e demonstrar isso. E ele fica funesto, ele fica bravo por ter sido enganado por uma tecnologia obsoleta, uma tecnologia criminosa, que o faz perder. Por isso que nós, em Porto Alegre, temos um dos exemplos mais fantásticos do mundo. E aí nós podemos dizer que nessa feira livre, que nós chamamos Feira da Colmeia, que agora é Feira Agroecológica, e dela saíram 400 em todo o Brasil, até no México tem, saindo daqui, tem no México, tem na Argentina, tem em todo mundo. Essa feira não era para sair na rua. Por quê? Porque era para ser para uma elite. Era a etapa seguinte, pós-nitrato de amônio, pós-agrotóxico, para se criar ambientes fechados, seletos e diletos. Nós fizemos na rua. Foi feito na rua, em Porto Alegre. Público, para todos. E nós não sabemos ler isso. É fundamental entender que aquele sistema de extensão rural que foi proibido nos Estados Unidos em 1914 se expandiu para o mundo pelo mesmo grupo Rockefeller. E foi usado. Nós não sabemos que esta feirinha que está aí, maior que existe no mundo, ela quebrou a espinha dorsal de um sistema central de abastecimento que é o mais poderoso alicerce da ditadura de 1964. A centralização tirava, como Liebig tirou, o poder do agricultor e levava para o intermediário. Aqui não. Aqui é a organização camponesa que faz. E é lindo isso. Por isso que ali não só se fazia campanha contra agrotóxicos, ali se gerava tecnologia.
as tecnologias mais avançadas em agroecologia ali, o supermagro conhecido no mundo, o baculovírus, as farinhas de rocha, o biochar, o fosfito, tudo isso faz parte de um conhecimento camponês à disposição dele, organizado por ele, para ele e com ele. Que maravilha! Para sintetizar isso é fácil. Eu pego 2 alvéolos de uma mesma colmeia, pego 2 ovos de uma mesma rainha, coloco no alvéolo e são gêmeos, hein? Os 2 ovos são gêmeos. Eu alimento com geleia real, o branco, da esquerda. O outro eu alimento com mel, o amarelo, da direita. Depois de um ciclo de evolução, essa larva se transforma em adulta. Na direita, no mel, nasce uma operária estéril. Na geleia real, nasce uma rainha fértil. Eu só mudei o alimento, não mudei nenhum gene. É importante também, a rainha fértil vive 6 anos. A operária estéril vive 60 dias. Tem alguma diferença? Entendem a cuca? Tem alguns da escola de Liebig que querem que a gente coma caro, extraído do milho e feito um tratamento com ácidos, com alcalinos e algumas enzimas. É importante poder dizer isso. Por quê? Você quer dar o quê para as suas crianças? Geleia real ou mel? O que uma criança merece comer na merenda escolar? Às vezes, a única refeição do dia. É interessante isso. O governo cria um programa de merenda escolar e o mais interessante é a alegria dos camponeses em poder, com autoestima elevada, fazer com que todos percebam a importância dele ao produzir geleia real com alimentos, sem veneno, sem nitrato de amônio, aquele que explodiu em Beirute. É fundamental entender isso. Mas quem é a cuca agora? A cuca agora, vocês veem aí quem é a cuca. É o ódio, para que você não perceba o racismo, o culto à violência, a intolerância, a destruição totalitária da liberdade. Esse é o ódio que se exponencia na agricultura, na saúde, na educação e na cultura, e procura instalar um totalitarismo racial. Sim, poder branco. No Peru, na Bolívia, na Colômbia. E mais além. E mais além. Logo, a cuca é o Departamento de Estado. Nós temos visto isso. O que acontece hoje? Hoje nós temos o Ministério da Educação com 3,8 bilhões de reais em orçamento. O da Saúde com 3,7. E o da Defesa com 8,3. Mas por quê? Qual é a cuca dessa história? Chamemos Tarsila. É interessante. A farda do lado de cá é colombiana e do lado de cá é norte-americana. E o que eles falam? Eles falam de uma realidade nova. Beirute, eles falam de Beirute. 1, 2, 3, são 13 bases militares na América Latina. Por que isso? Pela energia? Pelo dinheiro? Pelo poder? É a realidade. E nós não sabemos ler isso. Por isso que ali, em 1982, está a professora Ilza, embaixo daquela seta vermelha. Estamos em Atibaia, São Paulo, bem longe, e quase todos os senhores que estão aí, está o Antenor Ferrari ali, o deputado que fez a lei do agrotóxico, esses senhores são secretários da Agricultura dos estados brasileiros, quase todos. Lá no fundo está o de Minas Gerais, conversando lá com o paulista, e eles estão aprendendo a fazer compostagem com o Suzuki, já falecido há mais de 40 anos. Que coisa fantástica! Por que fazer um adubo antigo anti-Liebig? É que o mundo vai mudar, precisa mudar. A compostagem são micróbios, não é mais química de síntese que leva a explosivo e leva a armas. São actinomicetos que garantem saúde. O solo vai ter saúde, não vai ser mais suporte inerte. A terra vai ser preparada com esse composto
Mas a indústria já está preparada e ela vai dizer: para que tanto trabalho? Para com isso, compre o nosso composto formador de solos. E a resposta da agroecologia que se antecipou é: o de vocês é 3D, é como essas coisas que repete naquelas impressoras gráficas de forma perfeita, mas falta algo. O industrial é 3D porque não tem a profundidade da dimensão interior. E essa dimensão interior que só tem aquele que transforma o alimento em 4D, que é o camponês, que é o agricultor. É a dimensão da qualidade, é a dimensão da vida. Viram como a cuca é terrível? Por isso que vocês hoje talvez não saibam. Na Europa, há 20 anos está proibido você se aproximar de uma plasta de esterco de vaca. Não, não é por doença, não é por perigo. Não, 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 não. É que você precisa fazer um curso de capacitação, seja na Inglaterra, seja na União Europeia, na Suíça. Você tem que fazer esse curso e ser certificado para dizer que você sabe trabalhar com essa substância. Nos Estados Unidos, é uma multinacional gigantesca chamada Procter Gamble Coopers, que patrocina o Conselho de Compostagem dos Estados Unidos da América e desenvolve os testes e os métodos de compostagem e controle da qualidade dos compostos. Entenderam? Não parou em Beirute. Os micróbios agora têm patentes e têm donos. Está proibido? Quer dizer, aqui já começaram a fazer isso. Querem proibir os camponeses de fazer isso. Só que nós chegamos 40 anos antes. E nós estamos fazendo, estamos rindo. E é bonito isso. Por quê? Porque Shell tem uma spin-off, uma brotação, em linguagem caipira, uma brotação que produz plástico biodegradável a partir de biomassa para procurar que esse plástico que se forma tecido, que se forma plástico de automóvel, é embalagem de refresco, ao ir para o lixo, possa ser decomposto somente por cultivo de bactérias da Avantium, do grupo Shell. Entendem isso? Tome um refresco e não polua o planeta. Mas isso não é problema. Não é problema porque o camponês da agroecologia sabe que a saúde do solo é 4D, não é 3D. Ela é M elevado à sétima potência. Então, vamos ver o primeiro M, de magnetismo solar. E o segundo, do M de minerais. E o terceiro, M de micróbios. E o quarto, M de matéria orgânica. E o quinto, o M de manejo camponês da matéria orgânica. Puxa, e o sexto, da mística espiritual da matéria orgânica na natureza que serve de guia e orientação. Caramba, e ainda tem um sétimo? Sim. Quando os saprófitos e patógenos se encontram, disputam o ferro na forma de sideróforos. E essa disputa nos garante a matéria orgânica saprofítica, e esse é o M na sétima potência do antropogênio. Cuidado, o antropógeno é diferente do antropoceno. E nós temos que dizer assim, para orgulho. Por isso que, quando se vê um cromatograma de terra preta de índio, feito pelo Oliver Blanco, isso é de uma beleza fantástica. Um teste que custa 40 centavos que um agricultor faz na sua casa, com seus filhos, com a sua família, com a sua comunidade. Por isso que, se você tem que criar micróbios no seu solo, não adianta trazer da Holanda, da Indonésia, ou de Cuba, ou dos quintos dos infernos. Você pode criar o seu somente alimentando eles. É isso que é um campo de metagenômica, e esses são pessoas simples, são camponeses organizados que fazem isso. E esse solo modifica. E, ao modificar esse solo, nós temos o quê? Nós temos geleia real no solo para garantir a saúde. Ninguém fala isso no momento da pandemia. Quando você tem saúde, você tomando os seus cuidados e tendo higiene e saúde, você é muito mais efetivo e eficiente e resistente às epidemias e às doenças. Essa é a realidade de Hipócrates.
800 anos antes de Cristo. Eu fico assustado porque ninguém fala nisso. Mas é que é proibido, né? Ainda é obrigado a dessecar o trigo antes de colher, para colher igual quem faz cesariana. Se faz cesariana na terra. E quanto que contamina esse trigo? Quanto que contamina esse pão? 1000 vezes mais. E na cerveja, 1000 vezes mais. E na batatinha, 1000 vezes mais. E no feijão preto, todo ele é dessecado quimicamente. E no feno do capim, do pasto que vai ser dado para o gato, que sai no leite. É isso. E no milho, idêntico. Essa é a indústria química. Por isso que quando a gente fala em agrotóxicos, pouquíssima gente sabe. Não existe um estudo sequer de agrotóxicos nos últimos 100 anos que relacione o efeito do agrotóxicos com a nicotina. O efeito do agrotóxico com a nicotina e com o álcool. O efeito do agrotóxico com a nicotina, com o álcool e com a cafeína. O efeito do agrotóxico com a nicotina, com o álcool, com a cafeína e com o sildenafil. Aquela pastilhazinha dos velhos, pastilhazinha azul, bastante famosa. Por que não? Não, não pode. É dogma, é ideologia. Por isso que quando se fala na mina Guaíba, a pergunta que a gente faz é para quê? Tirar carvão fóssil? Para liberar arsênico? Para contaminar o nosso arroz? Para fazer hidroximetil? Para competir com a Venture? Não, não, deixa que nós sabemos fazer coisa melhor e muito melhor. Não precisa isso. Por isso que é importante hoje falar em educação. Quando falamos em educação, a educação começa no solo, porque quando o solo tem saúde, as plantas têm saúde, e as plantas têm saúde, as pessoas têm saúde. E para que as pessoas comam bem, em 1935, esse senhor sentado, Pedro Escudeiro, bioquímico argentino, criou a primeira escola de nutrição. Nutrição para orientar e educar os trabalhadores argentinos operários que não tomavam sol, porque trabalhavam durante todo o dia, fechados, eles tinham que comer bem. A nutricionista hoje é a pessoa mais clave, mais chave, mais estratégica dentro da saúde. Porque quem come bem, quem come geleia real, tem saúde. Por isso que é interessante, quando Francisco, Sua Santidade, o Papa Francisco, insta os jovens a deixar sua marca no mundo com a sua rebeldia, nós temos que entender o que ele está dizendo. Não a Beirute, não ao agrotóxico, o sim à vida. Essa menina está fazendo um cromatograma dos solos, da sua parcela. Eles têm o seu solo, eles têm seu território. Em 10 anos de guerra civil, eles construíram o solo mexicano e são donos de 70% do país. Isso é fantástico. Hoje, quando Greta Thunberg e Angela Merkel dizem não vai sair acordo, é porque hoje, no Brasil, existem 100 mil hectares de terras de agroecologia e agricultura orgânica. 100 mil. É o mesmo número que tem a Alemanha, que não tem agricultura. A agricultura austríaca, 24% da agricultura austríaca é orgânica. Da Estônia, 23%. Da Suécia, 19%. Da Itália, 18%. E aqui vai no gráfico embaixo. Porque nós temos 100 mil, graças aos assentamentos de reforma agrária e a pequena propriedade familiar do sul do Brasil. Apesar de tudo, é por isso que põe fogo para aumentar a escala do agronegócio mundial. Nós sabemos tudo sobre isso, temos documentos também. Por isso que o que Liebig propunha lá em 1842, quando inventou o leite em pó, é o que a própria Nestlé propõe hoje. A água não é condição essencial para os seres vivos, nem direito básico humano. A água é lucro e tem que ser privatizada. Essa é a realidade.
Só que uma coisa é interessante. Quando você faz saúde no solo, com vida, com micróbios, você tem uma coisa muito importante, que são as uminas, que ficam depositadas nesse solo. E essas uminas, desses 2 cromatogramas que vocês estão vendo aí, são a parte mais estável para garantir a prevenção à mudança climática e trazer o equilíbrio contra os gases do efeito estufa. Isso está ao alcance de um agricultor, está ao alcance dos camponeses. Isso é bonito. Então, falar hoje em Beirute é falar em explosão, morte, desgraça. Falar em compostagem camponesa, 4D, M, a 7ª potência, é trazer a vida como um grande anseio para a humanidade. Esse cacique, vocês conhecem, é Raoni. Vocês lembram o que ele disse ano passado, quando começaram por fogo, né? Nós, povos da Amazônia, estamos cheios de medo. Em breve vocês também terão medo. E veio uma pandemia e faz 160 dias que eu não posso sair de casa. Mas ali tem 2 cientistas em cima, Paulo Nogueira Neto e Warwick Kerr, falecidos, grandes cientistas. Um deles contou que lá nos Caiapós, no Pará, ele foi visitar o menino que era encarregado do conhecimento de abelhas melípones. Levou um frasco com as abelhas dormidas e jogou para o menino e disse: quantas espécies tem aqui? O menino olhou, selecionou e disse: tem 9 espécies. Ele disse: não, só tem 2. São 9. São 2, são 9. Mandou fazer a análise de DNA das abelhas e veio a resposta de Londres: 9. Sabedoria e conhecimento. É importante isso. Às vezes nós relegamos as coisas. Às vezes nós não entendemos os quadros dos artistas. Embaixo, esse cogumelo aí é o maior ser que existe no planeta. Ele tem 42 quilômetros e é um ser único. Vive nas florestas dos Estados Unidos e Canadá. Que maravilha, não? Hoje, no México, existe mais de 1.000 escolas nas parcelas do território camponês. São escolas que estão em agroecologia, só com jovens estudantes da primária e da secundária. Por quê? Porque eles estão aprendendo, dentro do seu território, a construir o seu dever e manter os seus direitos. Eles sabem bem que cada espiga de milho tem dentro dela um exemplo e um caminho a seguir. Então, é importante isso, saber o que é uma agricultura para a vida, para a saúde. Para terminar, essa é Tarsila do Amaral, um quadro em homenagem aos trabalhadores. Esse quadro se chama Operários. Começamos com a Cuca e terminamos com a classe trabalhadora. É importante isso, porque essa classe trabalhadora só existe porque existe um camponês que produz o alimento para ela. E enquanto tiver esse alimento, ele terá qualidade. Enquanto tiver esse camponês, ele terá qualidade. Por isso que se rejuvenescer o campo é fundamental. Aproveito para fazer uma homenagem a um grande amigo que se foi ontem, Bosco Novaes, ex-secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, que era chefe de Dioclésio Luz, um colega que escreveu um livro comigo, e era um grande ambientalista. Nós sempre fomos, somos e sempre seremos uma infinidade de cucas. Somos cucas procurando o bem-estar de todos, porque isso é o amor à vida. Obrigado pela atenção de vocês, estou à disposição. Obrigada, Tião. Eu confesso que te ouvir deixa a gente sem fôlego, assim, eu tô pronta para terminar agora com 1 minuto de silêncio, assim, diante de tudo que tu falou. Tem tanto a falar e nada ao mesmo tempo, porque
eu já tive oportunidade e o privilégio de te ouvir outras vezes, e foram momentos muito transformadores, eles fizeram muita diferença, não só para o meu fazer profissional, mas como eu olho para a vida, e eu tenho certeza que a maior parte da nossa audiência também deve ter passado por isso. E eu acho que a agroecologia, ela trata disso também, não é só sobre comida. E que tem muita gente que pensa assim, né? É sobre a vida. E eu continuo ficando embasbacada, assim, perplexa diante das coisas que a gente vai descobrindo. E que a gente, eu acho que para muitos, as informações que trouxesse, algumas não são novidade, mas para outras pessoas são novidades completas, assim. Por que é que não nos contam essas histórias? Por que isso não está nos livros de história das nossas escolas? Eu nunca aprendi isso na escola. Eu estudei em excelentes escolas. E aí? Né? Por que isso não está sendo contado nos noticiários? Por que quando explodiu o armazém de nitrato de amônio em Beirute, se falou que a substância era segura desde que bem manejada, e a culpa recai sempre no lombo dos operários, né, ou das pessoas que fazem o manejo? E essa história, que a história não conta, como já disse a Eliane Brum, se não me engano, num texto maravilhoso dela também, onde é que está isso, né? E acho que é isso que tu nos traz hoje, esse foi o nosso singelo objetivo do NEG, de Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental, chacoalhar isso. A gente não veio trazer respostas, a gente veio provocar perguntas e inquietação. A gente não pode se acomodar, a gente precisa se desassossegar para que esta hegemonia que aí está, que aniquila a vida, simplesmente assim, é sério desta forma, né? Que ela seja questionada e confrontada. A gente precisa achar mecanismos, desde sempre, né? E também a proposta desse evento é um pouco isso, estabelecer um canal, porque a conversa também começa a nos causar esse desassossego, e aí a gente parte para ação, e que se estabeleça esse canal aberto e permanente de conversa entre a academia, entre mídia, os jornalistas que estão lá na linha de frente, e a sociedade. Só assim a gente vai conseguir fazer alguma movimentação, é como eu vejo. Mas para a gente não se estender, para tentar ser bem pontual, eu queria só te pedir, Tião, uma das coisas boas de te ouvir é que, apesar do quadro sombrio que tu nos traz, de contar essa história apagada e silenciada pelos interesses de poucos que detêm muito, né, e a gente acaba pagando o pato, eu queria que tu nos dissesse, assim, por favor, nos dá uma luz, Tião, para que pelo menos a gente consiga dormir essa noite, se bem que também é importante que se perca o sono às vezes, mas como que tu enxerga que a gente pode fazer diferença? Muito se fala na responsabilidade individual, e um pouco a gente questiona isso, porque, na verdade, cada um é responsável, mas a gente vê que são as grandes corporações as responsáveis pela degradação que aí está, né? Como é que tu enxerga uma luz logo ali adiante? O que te faz prosseguir e que tu pode nos dizer para a gente concluir? Obrigado pela sua pergunta e obrigado pela oportunidade. No momento em que nós precisamos comer todos os dias, e nós só podemos comer alimentos de qualidade, e quem produz o alimento de qualidade em nosso país, na América Latina e quase todo o mundo, são os agricultores familiares, os camponeses, os assentados de reforma agrária, como no México e como aqui. Nós devemos fortalecer cada vez mais as cadeias, e nós estamos vendo nessa pandemia um mecanismo que está produzindo os alimentos e como está essa organização, essas famosas cadeias curtas, e como se está levando esse alimento na casa de pessoas em áreas de risco, como eu, por exemplo, para demonstrar que essa descentralização fortalece. Nós não podemos deixar que nossas crianças comecem a comer ultraprocessados ou processados. Quanto mais natural um alimento, mais força, mais saúde se tem. E esse mecanismo é um mecanismo que está se desenvolvendo aceleradamente. Eles queriam que isso fosse para uma elite. Não pode ser para uma elite. Tem que ser para todos. Porque significando para todos, há maior igualdade, há melhor distribuição
E isso cria uma sociedade menos violenta, com mais verdades, com pessoas se respeitando. Isso nós podemos fazer sem gastar fortunas. Nós podemos ocupar todos os terrenos baldios com hortas, como aqui na Lomba do Pinheiro tem a Dona Lourdes, como tem muitos terrenos vazios que precisam ser ocupados. Porque quanto melhor for nossa alimentação, melhor será a nossa alegria, melhor será a nossa cidadania. E quanto mais cidadãos, estamos melhor em resistência contra todas as viroses, todas as mentiras, todos os ódios. Não deve ter medo. Lutar é extremamente importante. Os mexicanos costumam terminar todas as suas ações dizendo: La lucha sigue, sigue. Zapata vive. É a noite que eu desejo de bom sono a vocês. La lucha sigue, sigue. Zapata vive. Obrigada, Tião. Nossa gratidão a cada um das quase 50 pessoas que ficaram com a gente durante essa live. Sigamos, então. Avante, firmes. Pensem a partir do prato. Pensemos a partir do nosso prato e a partir do solo. E que a gente consiga retomar essa conexão. Porque se criou essa ideia de asseio e nos distanciam da natureza, das nossas origens, daquilo que pulsa a vida desde sempre. E vamos questionar. Questionar é uma chave também, né, Tião? Questionem sempre, perguntem, não tomem tudo como verdade. Nem o que a gente está dizendo aqui. É livre questionar, né, Tião? Certo. Questionem o discurso dominante e não se esqueçam que nem tudo que é pop é bom para a gente, tá? Uma boa noite para vocês. Obrigada em nome do NED, do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental. Um beijo grande. Até mais.